Como andam os seus rins? Olá, eu sou o Dr. Braulio Figueiredo, médico nefrologista e especialista em problemas renais. Exatamente, a primeira pergunta é exatamente essa: como anda o funcionamento dos seus rins? Você sabe qual é o exame que você pede, que o médico pede para aferir a função dos seus rins, para diagnosticar alguma doença renal? Se você não sabe, você vai saber agora. É o exame de creatinina. Através desse exame, o exame de creatinina, que é dosado no sangue, a coleta de sangue, nós sabemos como anda a função dos nossos rins. E aí você pode me perguntar: doutor, esse exame custa caro? Esse exame custa menos de R$10 e inclusive tem na rede pública de graça, tá? Nos postos de saúde, nos laboratórios ligados às prefeituras. E é um exame muito barato. Então, é importante. Por que é importante dosar o exame de creatinina? Esse exame, através dele que nós sabemos a função renal, mas principalmente para quê? Diagnosticar precocemente a doença, porque a doença renal ela é silenciosa. Olha só que número importante. Mais de 10% da população tem problema renal e simplesmente não sabe, desconhece a doença, porque é uma doença extremamente silenciosa. Muitas vezes chegam os pacientes no consultório apenas com 30%, 20%, até 15% da função renal e simplesmente sem sentir absolutamente nada, nenhum sintoma. A maior parte da evolução da doença renal, ela não provoca nenhum sintoma. Apenas quando está avançando mais naqueles estágios finais da doença renal crônica, que já se acentua uma anemia, uma fraqueza, indisposição, pode ter edema, inchaço nas pernas. Então, na maior parte da sua evolução, ela não provoca sintoma nenhum. Então, a dosagem do exame de creatinina é exatamente para detectar precocemente a doença renal, tá? E classificar a doença renal, saber se esse paciente já tem alguma complicação da doença, que aqui eu vou citar algumas delas, como por exemplo anemia, como por exemplo alterações dos minerais do sangue, cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, como deficiência de vitamina D, alteração do exame de paratormônio, PTH, no hiperparatireoidismo secundário à doença renal, ou seja, aumento dos níveis de paratormônio provocando doença óssea, alterações dos níveis de eletrólitos, que eu já falei, dos minerais. Então, tudo isso são complicações da doença renal. Então, detectar a doença primeiro, classificar a doença e investigar as suas complicações. E isso é importante. E o primeiro passo que a gente pode dar é dosar o exame de creatinina. Doutor, por que você está falando tanto em creatinina? É o exame mais importante para você fazer e detectar a doença renal de forma precoce. Para quê? Tratar a doença, abordar mais cedo a doença e ser encaminhado para um médico especialista para acompanhar esse problema renal e dar mais sobrevida ao rim, dar mais qualidade de vida, prolongar a vida útil e saudável desses rins, que são órgãos extremamente importantes para um organismo saudável. Então, hoje no Dia Mundial dos Rins, dose a sua creatinina no sangue. Mostre ao seu médico, mostre ao médico que você tem mais contato, que tem mais proximidade, para saber e ele, se detectar essa alteração, encaminhar para o especialista, que é o nefrologista. Um grande abraço, dose a sua creatinina, nos vemos numa próxima, se Deus quiser.